Hoje uma live com o colega Robertson Pozobon. Nós vamos conversar sobre o foro privilegiado e sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que impactaram o foro privilegiado e sobre o que a gente pode fazer como sociedade para mudar essa realidade. Opa, o Robertson entrou aqui. Vamos aguardar ver se ele consegue mandar aqui o convite para conversar conosco. Essa é uma causa muito importante se a gente quer acabar com a impunidade da grande corrupção política brasileira, né, Robertson? Bem-vindo, meu garoto. Tudo Seja muito bem? bem-vindo. Alegria estar com você aqui, viu? Prazer é todo meu, Deltan. Sempre bom debater contigo e é um prazer. Obrigado pelo convite. Minha alegria. Então, a gente quer trazer hoje para vocês informação estruturada, de qualidade e com um modelo de ação. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Nosso objetivo aqui, nessa live, na série de lives que a gente está começando, eu e o Robertson, é trazer entendimento, conhecimento para a cidadania, para a transformação. A gente não quer encher vocês com um monte de informação sem uso. Não, a gente quer dar informação para se tornar esse país um país melhor, um país que mude, um país que possa se desenvolver sem corrupção, sem desvio de verba pública. Então, os nossos encontros, e a gente quer fazer um encontro por semana, esse é o nosso primeiro, muito bem-vindos a todos vocês. Aqui, Dilson está entrando, Diego, Kaique, cara, tem muita gente aqui entrando, Moderati, cara, super bacana a participação de vocês. A gente quer que vocês sugiram temas para as próximas lives e a gente quer sempre trazer conhecimento voltado para ação. Quero apresentar para vocês o Robertson, acho que a maior parte de vocês já conhece. O Robertson é procurador da República, que é membro da Lava Jato desde lá atrás e que hoje continua no núcleo da Lava Jato, que faz parte do GAECO do Paraná. O Robertson é mestre em Direito pela PUC Paraná e está fechando o doutorado dele em poucos meses na Universidade Federal do Paraná. Ele estuda muito e é um grande trabalhador, é uma das pessoas reconhecidas como sendo um dos melhores investigadores dentro do Ministério Público Federal brasileiro. Alguém que vai atrás de informação, que faz conexões. Então, é um privilégio de você aqui, Robertson, ter esse ambiente de debate aqui sobre esses assuntos importantes com você. E eu queria contar para vocês, antes de passar a palavra para o Robertson, dar o boa noite para todo mundo também, eu queria dizer para vocês que eu e o Robertson, a gente pensou em primeiro lugar em fazer uma live sobre os retrocessos no combate à corrupção. Muita gente me chamou para fazer live sobre esse assunto. Mas a gente pensou um pouco mais e falou, olha, quando se fala de retrocesso, parece que é algo consumado. E não tem nada de consumado. A história não é uma marcha inexorável em direção ao retrocesso, assim como ela não é uma marcha irrefreável em direção ao progresso. Não. Quem faz a diferença para a história caminhar para o progresso, para o retrocesso, somos nós. A história está em movimento, em marcha, e nós podemos influenciar e devemos influenciar o resultado. Se a gente quer um país melhor para todos nós precisamos seguir agindo. A gente já fez muito como grupo, como sociedade, no combate à corrupção ao longo dos últimos anos, e a gente precisa fazer muito mais. Então, essa série de lives, de novo, objetivo é trazer conhecimento para ação, para mudança. E a gente vai hoje conversar sobre o que é o foro privilegiado e as razões pelas quais ele não funciona. A gente vai conversar sobre a razão estrutural, central, para ele não funcionar, vai mostrar que esse problema estrutural gera muita demora, a demora gera prescrição, ou seja, impunidade, e vai mostrar para vocês qual é a solução mais próxima de ser realizada, que é a PEC 333, e, enquanto ela não é aprovada, quais foram as decisões do Supremo Tribunal Federal que vieram desde 2018 nessa matéria, em avanços e passos adiante e passos atrás, decisões do Supremo, e, por fim, o que a gente pode fazer para incentivar a aprovação dessa PEC 333, que só depende agora de uma votação na Câmara dos Deputados para ela ser aprovada, passar a valer e reduzir drasticamente o foro privilegiado. Bom, situada o assunto da nossa live, eu queria, antes de começar, passar a palavra para o Robertson para dar uma boa noite a todo mundo também e falar um pouco sobre o que ele tem em mente para esses nossos encontros semanais. Legal, Delta. Pessoal, boa noite. É um prazer enorme aqui poder participar desse debate, desse tema e com o Deltan. Eu tenho o Deltan como referência na causa anticorrupção, no Ministério Público, como profissional. Aprendi muito e ainda aprendo muito com ele. É um servidor público na acepção mais pura do termo. Ele serve a sociedade nos tempos livres, ele se dedica, estuda, e é um pouco disso que a gente gostaria de fazer aqui nesse foro, né?
como o Deltan disse, a gente tem que tomar uma postura otimista, proativa em relação à causa anticorrupção. Porque, com toda certeza, o pessimismo ou o conformismo não vai nos levar a nada. Na melhor das hipóteses, nos deixaria parado, mas na hipótese mais realista, no meu ponto de vista, nos faria retroceder. E é por isso que a gente não quer falar em retrocessos, embora existam alguns, né? A gente quer falar em obstáculos. Por quê? Porque não existe nenhum retrocesso que não possa, em relação ao qual a gente não possa avançar novamente. Então, obstáculos traz a ideia de desafio. Então, eu acho que para nós que nos dedicamos a pensar, a problematizar uma causa como essa, a causa de corrupção, a gente tem que pensar em obstáculos que são transponíveis, a gente consegue passar por eles. Alguns são muito difíceis, alguns nos surpreendem da noite para o dia, e isso é um pouco, assim, traz muitas vezes frustração, porque às vezes na luta anticorrupção as regras são alteradas assim da noite para o dia. Então você estava jogando, né, atuando dentro de uma regra do jogo no processo penal e às vezes ela muda e altera o passado, né? Isso não é legal, isso não traz segurança jurídica e, lógico, enfim, a gente observa isso e gostaríamos de refletir com vocês sobre todos esses temas. O Deltan, ele mencionou também a questão da gente querer ter o feedback de vocês e sugestões de temas. Um tema que a gente reputa assim, essencial e por isso a gente elencou ele como primeiro, até porque é um tema que está muito atrelado à ideia de república, de igualdade dos cidadãos perante a lei, é o foro privilegiado, né? E como vocês vão ver aqui, não tem mais razão de ser para um foro privilegiado para mais de 58 mil pessoas no Brasil. Isso não tem fundo algum de justificativa ou razão para assim ser. Mas então, Deltan, seriam essas minhas considerações iniciais aí. Legal, Robertson, obrigado, viu? Como o Robertson colocou, o foro privilegiado hoje atinge mais de 58 mil pessoas. Mais de 58 mil pessoas, como eu, o Robertson, que só podemos ser julgadas em tribunais. E quando você pensa na razão de existir do foro privilegiado, a ideia dele foi trazer uma certa proteção para certos cargos, a fim de proteger a estabilidade política e econômica de um país. Foi trazer uma isenção para julgamentos quando lá atrás ele foi criado numa época em que existia a influência de coronéis sobre julgamentos. Então, a realidade mudou e hoje a estabilidade econômica e política do país não dependem de juízes e promotores, não dependem, em geral, das autoridades que têm foro privilegiado. Então, ele não tem mais razão de existir. A razão pela qual ele existiu não existe mais, pelo menos não nessa extensão. Basta a gente ver o que acontece em outros países. Olha só, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Holanda e Alemanha não tem foro privilegiado para ninguém para crimes comuns. Para crimes como homicídio, corrupção, o que for, não tem foro privilegiado nesses países. Na França, só o presidente e os membros do primeiro escalão do governo. Na Itália, só o presidente da República. E vejam que aqui a gente tem para mais de 58 mil pessoas. Isso é absurdo. É um absurdo em termos de desigualdade não justificada perante a lei e quebra até mesmo a ideia republicana. A ideia republicana é a ideia que você não ia mais ter um imperador, casta de nobres e de vassalos. E quando você tem um privilégio injustificado, é como se você tivesse duas classes de cidadãos, o que é incompatível com a ideia republicana, com aquilo que as pessoas chamam de princípio republicano. E, além de ele ser muito extenso, ele prejudica a justiça, ele gera impunidade. E por que ele gera impunidade? Ele gera impunidade, vamos colocar assim, talvez a principal razão pela qual o foro privilegiado não funciona é uma razão estrutural. Eu vou passar agora a bola para o Robertson seguir, explicando qual é a razão estrutural, o que acontece que faz com que os julgamentos não andem, introduzindo a questão da demora do julgamento, e aí a gente vai batendo essa bola. Eu queria agradecer as várias mensagens de apoio que a gente tem recebido das pessoas aqui na live. Quero agradecer o apoio de vocês, o carinho, o cuidado, o incentivo, as mensagens de força, de ânimo para que ninguém desista. É isso aí mesmo, 58 mil pessoas, isso é um absurdo, é verdade, é o que existe no Brasil. Robertson, tá com você. Qual é a causa do foro privilegiado ser disfuncional e nos dá aí uns exemplos da demora, do que acontece lá. Legal. Só para especificar a questão desse número 58, ele está distribuído tanto no foro privilegiado da esfera federal quanto da estadual. Então, na esfera federal tem cerca de 38, 40 mil agentes públicos e políticos com foro privilegiado.
e nas esferas estaduais o restante. Então, a gente está falando de um montante muito expressivo de pessoas que não respondem como um cidadão comum por crimes praticados. Não pode ser. E aí tem um detalhe importante em tudo isso. Não só não pode ser julgado por um juiz em primeiro grau e depois por um tribunal em segundo grau. Ele não pode nem sequer ser investigado pelos fatos criminosos que praticou. O foro privilegiado não é um foro só para julgamento, é também um foro para investigação, pessoal. Então, veja um absurdo. Essas pessoas acabam sendo, muitas vezes, tendo uma vantagem porque elas se deparam com a agenda dos tribunais. E é aí que a gente insere essa questão que o Deltan mencionou, que é uma questão estrutural. Pessoal, olha só, vocês podem ter certeza, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, eles não foram estruturados para serem tribunais penais. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional, a corte mais alta do Brasil, e deveria dedicar seu tempo, sobretudo, para isso, ou exclusivamente para isso, como é na maioria dos países, nas democracias consolidadas do mundo. Acontece que, perante o Supremo, só vamos usar o caso do Supremo, 860 pessoas respondem por crimes perante o Supremo. Então, o que a gente faz quando estabelece um foro privilegiado para essas 860 pessoas é criar um funil de 11, ou às vezes um funil até menor. De 11 ministros, né? Essas 800 e poucas pessoas têm que passar por 11 ministros. E para dar um parâmetro para as pessoas sobre o quanto que o nosso Supremo Tribunal Federal é sobrecarregado, vejam que na Suprema Corte Norte-Americana, a Suprema Corte Norte-Americana julga cerca de 100 a 150 casos por ano. Enquanto a nossa Suprema Corte chegou a julgar em 2019 mais de 16 mil casos de forma colegiada. Ou seja, uma Suprema Corte julga 100 casos, a nossa 16 mil casos. E se você quisesse ter um julgamento razoável, teria que ser cerca de 100 casos para as pessoas poderem, para os ministros poderem dedicar a sua atenção. E só de pessoas investigadas lá, o Robertson está falando que existem mais de 800. Ou seja, não tem como funcionar, né, Robertson? Não, é impossível. Você coloca uma peneira da agenda, assim, mesmo que os ministros do Supremo, assim, vamos criar o cenário hipotético deles trabalharem 24 horas por dia com suas equipes, o que não existe. Mas se trabalhassem, ainda assim seria insuficiente para conseguir imprimir a velocidade que investigações complexas de colarinho branco, de corrupção exigem, para conseguir julgar a contento, no tempo certo, todas essas ações. Eu queria relembrar qual que é o caso mais famoso que o Supremo julgou de foro privilegiado. Todos aqui vão lembrar, é o caso Mensalão, né? Esse caso, vou trazer alguns números aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Foi um caso que a denúncia foi proposta em 2006. 38 réus. Um caso a gente está falando, uma ação penal. Incluindo 3 ministros de Estado e 11 parlamentares. A instrução desse processo se alongou de 2006 até 2012. E o julgamento desse caso, do caso Mensalão, ele se estendeu de agosto de 2012 até dezembro de 2012, ocupando 4 meses e tanto do plenário integralmente, o que totalizou... Para um caso. Um caso. O que integralizou 53 sessões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por 53 sessões, o Supremo não foi uma corte constitucional. O Supremo foi uma corte penal. E isso está errado. Isso é submeter a agenda desses ministros importantíssima para causas de menor importância. Não, tudo bem, é uma causa importante penal, sim, mas é fato. O Supremo, o STJ, não são cortes para julgar fatos, são cortes para julgar teses jurídicas da legislação federal, no caso do STJ, ou da interpretação da Constituição, no caso do Supremo. Então, não tem como dar certo o foro nessa extensão. Sim, Robertson. E tudo isso faz com que os casos demorem muito. Vamos ter alguns exemplos aqui de demora, tá? Enquanto num juiz de primeira instância, quando o Robertson, ali na Lava Jato, ele faz uma acusação criminal contra pessoas que foram investigadas, o juiz demora para dar início ao processo cerca de 2 dias a 1 semana, 15 dias, para dar o começo do processo. Ele emite uma decisão em que ele diz, olha, existem provas suficientes para a gente começar um processo criminal contra fulano, contra ciclano. Agora, quando se trata de um caso da Suprema Corte, sabe quanto tempo demora? Demora 617 dias. O ministro Barroso chamou esse número de um escândalo. Um escândalo para você dar o começo, a primeira decisão de um processo penal, lá demora 617 dias, coisa que aqui na primeira instância demora dias. Lá no Supremo Tribunal Federal, a publicação de uma decisão colegiada
costuma demorar 100 dias, em média. Desde 2002, costuma passar de 100 dias a publicação. Só para publicar. O juiz decidiu, está pronta a decisão. Só para publicar isso, só para se tornar oficial, se tornar pública essa decisão, isso demora mais de 100 dias. 100 dias. Olha o que aconteceu numa das únicas condenações do Supremo da Lava Jato. Foi condenado Nelson Melcher. E sabe quantos anos demorou para sair a publicação da decisão de condenação? Cerca de 11 meses. Quase um ano, gente, para publicar o que já estava decidido. E quando publica, aí que vai caber recursos como embargos de declaração e outros recursos que podem ser apresentados. Os ministros demoram muito tempo para rever os seus votos, depois de emitidos os votos no plenário, para escrever votos quando a pessoa deu o voto oralmente. Isso tudo toma tempo. Para acabar com isso, reduzir o prazo de publicação, lá em 2014 saiu uma resolução do Supremo para que esse prazo fosse diminuído, mas essa resolução ela não foi para a realidade, ela ficou só no papel, ela não se tornou prática. Nós temos ainda simples burocracias de remessa das investigações para a primeira instância. Quanto tempo vocês acham que demora? Digamos lá que o Supremo Tribunal Federal diz assim, olha, como disse, o caso do Eduardo Paes não é mais o Supremo, tem que ser mandado para o Rio de Janeiro. Quanto tempo demora? Bom, hoje os processos são eletrônicos, você poderia fazer isso com um e-mail. Quanto tempo você acha que demora? Um dia? 5 dias? Uma semana? O caso do Eduardo Paes demorou quase um ano para ir do Supremo para o Rio de Janeiro. O caso envolvendo os ex-senadores Waldir Raupp e Romero Jucá, do PMDB, demorou, para ser enviada do Supremo Tribunal Federal para Curitiba, demorou 7 meses. 7 meses. O jornalista que publicou isso, ele fez uma piada até. Ele falou o seguinte, se esse processo tivesse ido no lombo de um burro do Supremo Tribunal Federal para Curitiba, ele poderia ter feito nesse tempo, esse trajeto, poderia ter feito 30 vezes esse trajeto no lombo de um burro, quando hoje vai por e-mail, né? É imediato, é um processo eletrônico, é por via eletrônica que pode ser transmitido. Então, tudo demora lá no Supremo. Essa foi a conclusão do estudo sobre o Supremo em números da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, você tem pedidos de vista que podem fazer os julgamentos demorar, e você ainda tem uma dificuldade na investigação. Quando o Robertson lá está praticando atos de investigação, ele faz isso diretamente, como o Ministério Público. Ele decide o que ele vai fazer. Então, vamos dizer que o Robertson decide ouvir uma testemunha X. Essa testemunha X fala da testemunha Y. No dia seguinte, ele está intimando a testemunha Y para depor. No Supremo, não é assim que funciona. No Supremo, o Ministério Público e a polícia não podem sair fazendo as diligências. A cada passo, ele tem que pedir a autorização do ministro. Agora, num tribunal sobrecarregado, em que o ministro demora um mês ou mais para decidir, a cada passo, você tem que esperar uma decisão que vai demorar pelo menos um mês para você poder dar o passo seguinte. Investigações são dinâmicas. Se você não fizer as coisas rapidamente, você precisa de centenas de passos, as investigações se alongam por anos, como acontece lá. Isso tudo gera impunidade em decorrência da demora, em decorrência da prescrição. Nós tivemos vários indicativos muito concretos disso. Eu não sei se o Robertson quer entrar aqui e falar disso, quer que eu siga falando? Eu acho que pode seguir, Delta. Vou fazer um adendo em seguida aí, mas pode seguir, para não perder o fio da meada. Joia. Então, a gente tem vários números que mostram que essa demora, essa falta de perfil institucional dessa corte para fazer esse tipo de investigação, esse tipo de julgamento, isso gera impunidade. Veja esses números, olha só. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio, disse que, dentre as 440 ações penais que foram concluídas entre 2011 e 2016 pelo Supremo, teve condenação em sabe quanto por cento? A condenação aconteceu em menos de 1% dos casos. 68% dos casos ou prescreveram ou foram repassados para as instâncias inferiores. Segundo informações levantadas pelo ministro Barroso, do próprio Supremo, que ele levantou e divulgou isso em 2017, 116 casos prescreveram no Supremo e 830 casos prescreveram no Superior Tribunal de Justiça. Gente, olha o tanto de caso. Isso a gente está falando de crime praticado por pessoa importante. São casos que podem indicar que pessoas que estão lá em cima nos governando desviam dinheiro público. E a gente teve no Supremo a prescrição de 116 casos e no Superior Tribunal de Justiça de 830 casos. Vários críticos importantes. Claro. Você me permite só fazer um parênteses em relação a isso, porque é um aspecto lateral, mas a gente às vezes acaba esquecendo. Quando a gente fala desses 860 agentes políticos, da alta administração pública que responde perante o Supremo, a gente está falando das pessoas que conduzem, fazem nossas leis, que depois vão ser executadas, e que conduzem, executam as leis por parte do Poder Executivo.
Então, quando um processo como esse demora para ser julgado, o que acontece é que essa pessoa continua fazendo lei. Embora ela seja denunciada por corrupção, nos 3, 4, 5, 10 anos que se estende o seu julgamento, ela continuará fazendo leis. Agora, imagine aqui vocês comigo. Qual é a chance de uma pessoa que está respondendo por corrupção, lavagem de dinheiro, por crimes gravíssimos perante o Supremo, aprovar uma lei que torne o combate desses crimes mais eficientes? Tendente é zero. É lógico que ela não vai legislar em malefício próprio. Por quê? Porque vai afetar ela diretamente. Então, você tem um conflito de interesses que fica claro quando você tem um processo que demora muito e deveria ser julgado rápido e um agente que permanece no foro. Aí ainda tem uma situação mais esdrúxula que vocês podem ter visto em alguns casos. Vocês já viram os parlamentares que passam o dia no Congresso e a noite na prisão? Eu não consigo entender esses casos. Sinceramente, como pode, no Brasil, ser autorizado que um parlamentar preso vá legislar, vá exercer o seu cargo? Isso não está certo. Então, assim, é lógico, o foro privilegiado tem suas funções de existir, mas, assim, talvez para a linha sucessória da presidência da República, como uma exceção da exceção da exceção. Só essa consideração, essa parte aí, Deltan. Excelente, você tem toda a razão. Tem gente que é investigada por vender lei, por se corromper, por vender a sua função pública e está lá, exercendo a função pública das mais relevantes do país. Isso não pode, isso é incompatível. E nós tivemos vários casos conhecidos que terminaram em prescrição. Casos como o caso envolvendo Jader Barbalho, Paulo Maluf, José Sarney, Fernando Collor, José Serra, Eliseu Padilha, prescreveram, caso envolvendo essas pessoas. Vou dar um exemplo, tá? Ação penal 461 contra Paulo Maluf. Prescreveu em 2015 no Supremo Tribunal Federal, depois de ficar 8 anos sem avançar. 8 anos. Teve vários casos em que o Supremo chegou a condenar a pessoa para em seguida reconhecer a impunidade e a prescrição. A primeira condenação do Supremo, sabe quando aconteceu? A primeira condenação do Supremo aconteceu só em 2010. Só em 2010. E a primeira vez que o Supremo mandou prender alguém aconteceu em 2013. Foi o deputado, então, ex-deputado Nathan Donadon, que foi determinada a sua prisão. Então, só vou fazer um parênteses aqui. Eu estou vendo várias pessoas falando isso. Pessoal, a conexão está caindo, né? Então, aqueles que porventura estejam com a conexão caindo ou interrompendo muito a transmissão, depois a gente vai deixar salva a live lá nos vídeos, tanto do Instagram quanto do Facebook. Então, quem não puder, tiver com a transmissão muito ruim, depois a gente coloca lá para ver com mais calma. Isso mesmo. Bacana. E aí, assim, a gente colocou um cenário de caos, né? Porque isso é um caos institucionalizado na gestão de processos. É uma sobrecarga enorme, uma demora que gera prescrição, que gera impunidade, que é o que ninguém de nós deseja. E qual que é a solução para esse problema? Bom, a única solução é você restringir o foro privilegiado por uma questão de desigualdade, por uma questão de impunidade, é você restringir das 58 mil pessoas que têm foro privilegiado para um número pequeno, razoável, compatível com a ideia de você proteger a estabilidade econômica e política do país. E existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que já fez isso, que faz isso, e que já foi aprovada no Senado Federal, e que foi enviada para a Câmara dos Deputados e que está pendente de aprovação na Câmara dos Deputados. É a chamada PEC 333 de 2017. Então, ela já foi aprovada no Senado Federal, ela está na Câmara, ela reduz o foro privilegiado de 58 mil pessoas para 5 pessoas, ela é muito razoável, ela é muito boa, mas ela está aguardando ainda aprovação na Câmara dos Deputados, nas mãos do deputado, nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, tem que colocar ela em votação, que é o deputado Arthur Lira. Agora, você ter essa proposta lá no Congresso não significa necessariamente que a situação vai melhorar. A gente já ouviu propostas que queriam alterar essa PEC. Essa PEC é muito boa, mas já ouviu algumas pessoas dizendo que queriam alterar essa PEC para acabar com o foro privilegiado, jogar a investigação e o processamento dos deputados e senadores para a primeira instância e das outras autoridades para a primeira instância, mas manter o foro privilegiado para determinar medidas cautelares, como buscas e apreensões e prisões em relação a eles. Isso daria para as autoridades com foro privilegiado o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque aí ele vai ter toda a demora do sistema recursal até a última instância, da primeira à última instância, para buscar prescrição, e ele vai ter as decisões mais sensíveis relativas à prisão, busca e apreensão, etc., sendo determinadas diretamente pelos tribunais, onde as coisas demoram mais e onde as investigações demoram mais para acontecer do que na primeira instância.
Então, pode piorar ainda. Mas a PEC, como foi aprovada no Senado, foi uma grande vitória da sociedade brasileira. A gente tem que reconhecer, o Senado deu um grande passo aí, e agora tudo depende da Câmara dos Deputados. Nós acreditamos que pode sim, com o envolvimento da sociedade, passar um ato muito bom aí, uma restrição do foro privilegiado. Se a Câmara simplesmente referendar o que o Senado fez, será um imenso avanço para o país. Agora, nesse meio tempo, enquanto não sai essa decisão, o Supremo Tribunal Federal foi enfrentando esse tema desde 2018. Roberto, você quer contar para o pessoal como que o Supremo veio enfrentando isso desde 2018, fazendo aí um avanço significativo em 2018, e depois algumas decisões criaram alguns riscos? Claro, assim, em 2018 teve uma decisão que foi um divisor de águas no foro privilegiado, foi realmente um grande avanço de um obstáculo que até então parecia intransponível, que era o foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, ou seja, todos os ministros do Supremo votaram para restringir o foro privilegiado apenas para crimes praticados no ofício ou crimes decorrentes do exercício do cargo. Isso restringiu o foro, tornando ele, a extensão dele muito menor do que se tinha antes. Vários processos foram declinados, né, se espraiaram pelo Brasil todo em decorrência da adoção desse critério. Ou seja, o critério o crime foi praticado pelo agente político ou pelo funcionário público no exercício do cargo? Tem alguma relação com o cargo esse crime? Tem. Então permanece, enquanto ele estiver no exercício do cargo, o foro privilegiado. Se não tiver nada a ver com o cargo, como, por exemplo, a gente tinha casos de violência doméstica sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, gente. Casos de crimes violentos, crimes de tentativa de homicídio julgados pelos tribunais pelo Brasil afora, o que não faz sentido nenhum. Você não está protegendo o cargo quando você estende o foro privilegiado para circunstâncias como essa. Você está protegendo a pessoa e está protegendo ela indevidamente. Você está trazendo uma barreira para ela não ser responsabilizada. Então, o Supremo acertou muito, deu um passo muito bom em 2018, quando restringiu o foro. Agora, recentemente, a gente teve uma releitura daquele voto que foi feito em 2018, ou talvez uma especificação do voto que foi feito em 2018, no que tange os chamados cargos cruzados ou mandatos cruzados. O que é isso aí? É quando, por exemplo, havia uma investigação ou um processo por um deputado federal, por exemplo, por um crime praticado no exercício do seu cargo. E no período eleitoral ele deixa de ser deputado federal e se torna senador da República, por exemplo. Então, de acordo com o critério que vinha a ser adotado, feito isso, não está mais um crime, não se trata mais de um crime no exercício do cargo, porque o cargo dele era de deputado e agora ele se tornou senador. Então, o processo deveria seguir para as instâncias de primeiro grau, ordinárias. Mas o Supremo mudou esse entendimento agora, nesse mês, na semana passada, e talvez o doutor quer falar um pouquinho mais sobre essa decisão dos mandatos cruzados. Quero sim. Então, resumindo o que o Robertson disse, em 2018 o Supremo deu uma decisão histórica muito positiva. Ele não pode mudar completamente a Constituição, mas o que ele fez? Dentro da interpretação que lhe cabe, ele disse, olha, a Constituição dá foro privilegiado para as autoridades, mas não faz sentido, dentro do espírito do foro privilegiado, que esse foro privilegiado alcance crimes não relacionados ao cargo, como um acidente de trânsito, e não faz sentido que esse foro privilegiado seja mantido quando a pessoa já saiu do cargo. Isso que o Robertson disse, de modo sumário. Aí, o Robertson também complementou que depois o Supremo disse que, mesmo que se a pessoa renovar o seu cargo, ele era deputado, e se reeleger deputado, ele continua com o foro privilegiado. O Supremo depois veio e decidiu isso em 2020. Ou seja, ele deu uma pequena extensão do foro privilegiado para quando a pessoa se mantém no cargo, é reeleito para o mesmo cargo. Mas agora, há uma semana, e esse foi o motivo que nos fez fazer essa live sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal estendeu um pouco mais ainda a regra do foro privilegiado, que ele tinha antes restrito, dizendo o seguinte, olha, se a pessoa se reeleger, mas não for para exatamente o mesmo cargo, mas for para outro cargo, se ele era deputado e se tornar senador, ou era senador e se tornar deputado, como ele continua com o foro privilegiado perante o Supremo, nos dois casos, a gente vai manter o foro privilegiado dele mesmo para os crimes praticados no mandato anterior. Isso é ruim. É uma nova, digamos, pequena ampliação do foro privilegiado. Agora, o pior não é isso. O pior é que vários casos lá em 2018 que se enquadravam nessa situação desceram para a primeira instância.
Então, se a pessoa tinha sido reeleita senadora, desculpa, era deputada e foi eleita senadora, ou era senadora e foi eleita deputado, vários desses casos, depois daquela decisão de 2018, foram mandados para a primeira instância, e desde 2018 até 2021, temos aí 3 anos, as autoridades foram trabalhando no caso. Só que aí o Supremo agora vem e coloca um entendimento diferente. E o que acontece? Adivinhe, todo esse período de investigações é anulado. Tudo é anulado, tudo vai água abaixo, porque o juiz que estava supervisionando a investigação era incompetente. A investigação estava sendo conduzida num lugar, segundo um novo entendimento, equivocado. Mas isso quebra a segurança jurídica completamente. Por quê? Porque as autoridades estavam trabalhando de acordo com a regra estabelecida lá em 2018, de acordo com a regra existente. Ninguém estava violando nenhuma regra. Só que agora tem uma mudança de entendimento, isso se aplica para o passado, essa é uma coisa ruim, e isso gera a perspectiva de anulação de vários casos investigando as pessoas poderosas, as mais poderosas do país, e um período de 3 anos de investigação, que é muito significativo, que vai gerar a demora dos processos, a demora das investigações, se não mesmo a prescrição e a impunidade. O que seria o ideal que o Supremo fizesse? Sempre que ele estabelece uma nova regra, interpretando o direito, estabelece uma nova regra, que ele dissesse, olha, isso vale para o futuro, e os casos do passado não devem ser anulados. Isso é o ideal, é o que nós gostaríamos que o Supremo Tribunal Federal fizesse, mas ele não tem feito isso até agora, o que gera uma insegurança jurídica e um risco de anulação dos casos. Só para complementar, eu gosto de pensar nesses casos em que você... Sabe aquele brinquedo que tem, que é uma mesa com um disco e cada um de um lado fica tentando bater até que esse disco entre no lado oposto do adversário? Quando você cria foros e critérios diversos e faz um processo penal ou uma investigação ficar tramitando do Supremo para o STJ, para o primeiro grau, para o Supremo, para o STJ, às vezes até a prescrição, o que você faz é jogar esse joguinho, uma espécie lá de semelhar ao pinball também. Então, não é legal jogar pinball com a justiça penal. Então, a gente tem que ter critérios claros de competência e esses critérios devem ser seguidos do início ao fim. As regras do jogo, saber como o agente público deve se pautar para observar as regras do jogo e ter segurança jurídica é fundamental numa democracia. Do contrário, quem é favorecido, e não por ter a razão, mas por conseguir manipular o tempo, são os próprios réus, os investigados. E tem um outro detalhe, essa figura de estender o foro privilegiado ou de manter o foro privilegiado nessa dimensão, ela acaba criando uma distorção, que a gente pode chamar talvez de foro de conveniência. E o que acontece? Tem alguns parlamentares que estão respondendo por ações ou por investigações no Supremo que temem responder, às vezes, na justiça comum, em primeiro grau, etc. E eles acabam se recandidatando ao cargo, não porque pretendem permanecer na legislatura, muitas vezes, mas também para permanecer com o foro privilegiado. Então, aquele efeito de manter um réu investigado, uma pessoa diretamente interessada em não aperfeiçoar a legislação anticorrupção, acaba se protegendo, às vezes, por mais de um mandato. E esse foro privilegiado cruzado acaba gerando esse efeito, inclusive quando ele migra de uma casa legislativa para outra na esfera federal. Então, quando ele pode estar representando um estado da federação no Senado e depois passar a representar a população desse estado na Câmara, mas ele vai manter o seu processo no Supremo, mesmo que não tenha nada relacionado diretamente o crime não tenha nenhuma relação direta com o seu mandato atual. Então, foi nesse sentido que o Barroso falou. Eu vou aqui abrir aspas da fala dele, que a pedra de toque do julgamento anterior, do julgamento que restringiu o foro privilegiado, era manter a excepcionalidade do foro por prerrogativa de função. Porque não se trata de um privilégio estamental ou corporativo, mas de uma proteção às pessoas que desempenham certas funções, em prol do interesse público. Essa é a razão. Então, não há razão para estender a quem deixa de exercer essas funções. Não faz sentido, porque a razão que justificava aquele foro privilegiado deixa de existir. O foro, por prerrogativa de função ou privilegiado, ele não é um benefício pessoal, ele é um benefício do cargo. E assim deveria se manter enquanto no cargo, no mínimo, na situação atual, preferencialmente restringindo ele para os 5 ou 6 agentes públicos na linha sucessória da presidência, como o Deltan mencionou anteriormente. É isso aí. Agora, a gente só vai ter a solução para esse problema, e eu vi aqui que alguém aqui nos comentários aqui perguntou de novo qual que é o número da PEC, qual que é o número da PEC para a gente resolver esse problema. O número da PEC é a PEC 333 de 2017, que está na Câmara dos Deputados. E a única solução tem que vir a partir do Congresso Nacional. É só ele que pode, de fato, acabar ou restringir muito o foro privilegiado. E como eu disse, essa PEC ela já foi aprovada no Senado Federal
e agora ela pende, aguarda aprovação na Câmara dos Deputados. E, como a gente disse no começo dessa live, o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para a formação de cidadania, para a transformação. A gente não quer empilhar um monte de informação e jogar em cima de vocês. Não, a gente quer trazer conhecimento para que vocês exerçam a cidadania, para que mude o nosso país. É o país em que eu, em que o Robertson vivemos com as nossas famílias, em que vocês vivem. Nós queremos viver num país melhor, num país em que a justiça funcione, em que as pessoas que praticam corrupção sejam extraídas da vida pública, para que elas não sigam governando de modo enviesado, de modo incorreto, o nosso país, governando em prol de interesses privados, em prol do seu bolso, e não em prol de toda a sociedade brasileira. Nós queremos um país melhor e a gente não vai alcançar isso sem a gente diminuir significativamente os nossos índices de corrupção. Por isso que a gente quer trazer conhecimento voltado à ação, a gente quer empoderar os cidadãos para que os cidadãos possam ir e cobrar os seus direitos e pedir as mudanças que são necessárias para que o nosso sistema de justiça funcione. E nesse sentido, o que o cidadão pode fazer? Bom, onde que está essa PEC 333 de 2017? Essa PEC está hoje nas mãos do excelentíssimo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que é um deputado por Alagoas. Não sei se alguém de Alagoas está nos assistindo aqui, mas é um deputado de Alagoas e está nas mãos dele pautar e colocar em votação. E não é por falta de iniciativa e de pedido de vários parlamentares. Já existiram 26 pedidos de deputados para que o presidente da Câmara dos Deputados incluísse esse projeto em pauta desde lá o começo de 2019. Já teve 26 pedidos, mas ele ainda não foi pautado, ainda não foi inserido. A pauta ela fica nas mãos do presidente. O presidente que decide o que vai pautar ou o que não vai pautar. E ele tem essa prerrogativa e ele pode inserir em pauta. Ou seja, se o deputado Arthur Lira quiser, ele coloca em votação a PEC do foro privilegiado, do fim do foro privilegiado, e isso pode mudar essa realidade de impunidade em relação a grandes poderosos por conta dos problemas do foro privilegiado. Aí a gente vai ter que enfrentar outros problemas, como a prisão em segunda instância. Esse é outro passo que a gente precisa dar. A gente precisa da prisão após a segunda instância. Mas, independentemente dela, a redução do foro privilegiado é uma questão de justiça, de igualdade e da gente trazer as coisas para a racionalidade, né? Para seguir a razão da existência do foro, que não se justifica em relação a essas 58 mil pessoas que criam um privilégio injustificável. E a gente já viu ao longo do tempo, ao longo da história, mobilizações da sociedade que fizeram com que o presidente da Câmara dos Deputados incluísse ou retirasse de pauta determinados assuntos ou que criasse comissões especiais. Ou seja, a mobilização da sociedade pode fazer, se a sociedade assim desejar, pode fazer com que esse tema, essa PEC, seja incluído em pauta. Os cidadãos podem pedir, e é legítimo que peçam para o presidente da Câmara dos Deputados que ele coloque em pauta essa PEC especificamente. E nós, eu e o Robertson, tenho certeza que o Robertson também pensa assim, nós deixamos nosso pedido pessoal, né, como cidadãos brasileiros, para que essa PEC seja inserida em pauta e seja votada na Câmara dos Deputados. É importante a gente refletir, fazer aqui esse apontamento que o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, tem uma pauta, tem a sua agenda e são soberanos na definição dessa pauta. Não se pode, por exemplo, um outro poder intervir nessa pauta, o judiciário determinar que seja incluído em votação. Isso é absurdo. Então, a palavra, a decisão do que será votado, quais leis serão votadas e aprovadas no Brasil é do Congresso. E, no caso, a gente está falando de uma PEC que já foi aprovada nos 2 turnos no Senado, a decisão é da Câmara dos Deputados. Mas quem decide a agenda, quem decide o que será votado ou não na Câmara dos Deputados é o seu presidente, no caso, o excelentíssimo deputado Arthur Lira. Então, hoje, a decisão, na verdade, ele assumiu essa função hoje, mas desde fevereiro de 2019 tem sido formulados reiterados pedidos de inclusão na pauta do dia, na ordem do dia, como se chama, para votar finalmente essa PEC, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e tudo mais, é ele que tem que decidir. Aí a reflexão que a gente deve fazer é o que deve ser prioridade para o Congresso Nacional? Certamente o que é prioridade para aqueles que eles representam, o que é prioridade para o povo brasileiro. Então, o Congresso Nacional ele deve ser uma caixa de ressonância, uma amplificação do desejo do brasileiro. Agora eu pergunto aqui, quantos do Brasil querem que seja mantido o foro privilegiado? Né?
Eu acho que quase ninguém. Eu vi lá no site do Senado uma enquete, quem é contra, quem é a favor do foro privilegiado. Assim, era coisa de 189 mil a favor e menos de 1.000 contra. Então, só fazer um adendo aqui, o maior abaixo-assinado da história, até então, naquela plataforma de abaixo-assinados avais, foi um abaixo-assinado contra o foro privilegiado, que foi entregue para a ministra Carmen Lúcia no começo de 2018, ela era então presidente do Supremo, no mesmo dia em que, em seguida, o Supremo restringiu o foro privilegiado mediante interpretação. Eu acredito no poder da mobilização popular, já existiram abaixo-assinados e já existiu a aprovação dessa PEC no Senado, agora o que a gente precisa é que ela seja votada na Câmara, né? Exatamente. É uma demanda de muitos brasileiros e, sem dúvida, existem vários parlamentares que também são sensíveis a isso. Muitos desses requerimentos, esses pedidos de inclusão na pauta, foram assinados por dezenas de parlamentares. Então, existem grupos de parlamentares que estão lá, por favor, inclua a PEC para acabar com o foro privilegiado na pauta. Então, isso está acontecendo já há algum tempo. Eu vou trazer aqui o número exato. E a gente precisa reconhecer os parlamentares que lutam contra a corrupção e que lutam pela aprovação de propostas contra a corrupção. Essa proposta de emenda à Constituição foi levada ao Senado, salvo engano, pelo senador Álvaro Dias, teve como relator o senador Randolph, e existem vários deputados engajados que buscam aprovação. Eu até recebi informações do deputado Michel Van Hatten, queria agradecer, atualizada sobre o estado da PEC, para que a gente pudesse trazer para as pessoas informação, para trazer informação para que as pessoas possam agir no sentido que entenderem correto, né? Se concordarem também com essa pauta e com a importância dela, para que as pessoas, a sociedade brasileira, possa aclamar para que isso entre na pauta da votação. Só fazendo um rápido complemento aqui, eu acabei de acessar aqui o site do Senado e a consulta pública sobre a PEC 333 de 2017 teve cerca de 56 mil manifestações. O número de pessoas que manifestaram pelo fim do foro, 56.511. E o número de pessoas que manifestaram contra, 187. Então, isso aqui reflete a vontade popular e enfim, estamos falando de representantes do povo, dos estados brasileiros, sem dúvida, essa é uma prioridade e tomara que seja assim tratada por nossos representantes políticos. Exato, e essa é uma questão apartidária, né? Suprapartidária, que é uma questão contra a corrupção e que é uma coisa que sensibiliza a todos, né? É uma questão de justiça, de igualdade perante a lei. Bacana. Então, a gente, como é prometido, a gente trouxe informação com o objetivo de empoderar as pessoas para a ação. E a gente quer seguir fazendo isso ao longo das próximas semanas. Por isso a gente queria convidar todo mundo que está participando. A gente viu várias mensagens aqui, eu estou acompanhando, super bacanas as ideias, sugestões, os incentivos que vocês deixam. E eu queria sugerir e pedir para vocês, nós queremos que vocês indiquem outros temas que vocês gostariam de ver abordados ao longo das próximas semanas, para a gente trazer informações e perspectivas de como agir, de como mudar o cenário, de como mudar a situação. Eu queria também convidar vocês para seguirem o Robertson no Instagram, no Facebook, alguém que sempre está trazendo informações atualizadas sobre o combate à corrupção, sobre casos da Lava Jato, informações sempre públicas, é claro. E é bom a gente lembrar que aqui a gente não está na condição de procuradores, aqui a gente está na condição de cidadãos brasileiros que querem transformação, que querem mudanças, na condição de professores e pessoas que estudam esse assunto, estudiosos desse assunto. E a gente queria convidar vocês a chamar, colocar aí no arroba aí o amigo de vocês, a pessoa que vocês conhecem, que pode ajudar a gente como cidadão nisso. Você coloque um arrobinha dizendo, olha, vamos participar, participe das próximas lives, veja isso, veja como que a gente pode atuar quando for privilegiado. A gente queria convidar vocês para convidar outras pessoas, incentivar vocês a convidar outras pessoas para que possam conhecer esse assunto, tomar pé dessas informações sobre as quais a gente conversou hoje e que possam se engajar também nessa causa. E queria finalizar agradecendo vocês todos por esse tempo. A gente já tem aí um bom tempo de live, né? Já estamos aí em 45 minutos. A gente quer deixar essas lives o mais possível objetivas, trazendo informações e possibilidade de ação. Não queremos somar mais que o tempo necessário e queremos finalizar isso agradecendo vocês pela participação, pelos incentivos, pelo engajamento e deixar a última palavra para o meu convidado, Robertson, com quem eu espero estar ao longo das próximas semanas, às terças-feiras, às 19 horas, conversando sobre obstáculos, desafios na luta contra a corrupção e sobre como nós, como vocês, como todos juntos podemos superar esses desafios. A luta contra a corrupção não é uma luta
de uma pessoa, é uma luta da sociedade brasileira, é uma luta suprapartidária e é uma luta geracional. Não é uma luta de 1, 2, 3 anos, e pode até dar alguns passos grandes, como deu nos últimos anos, mas é uma luta que demanda perseverança e é uma luta de uma geração. Robertson, para você, a mensagem final. Poxa, fico honrado, Deltan, e mais uma vez agradeço pelo convite, pela oportunidade. É muito bom debater contigo e com todos aqui esses temas. Eu queria agradecer também a todas as mensagens aqui. Eu vou passando o olho e vendo várias mensagens de incentivo. Pessoal, essa é uma luta na qual a gente, sem dúvida, deve estar juntos, porque pessoas isoladas não fazem a diferença num problema sistêmico e estrutural como a corrupção que hoje existe no Brasil. Não, por melhor que ela seja intencionada, uma pessoa só ou poucas pessoas não vão conseguir enfrentar esse problema de forma adequada, de forma sustentável, de forma que se tenha avanços e se consiga consolidar esses avanços, né? Tão importante quanto avançar nessa luta contra a corrupção, diminuir esse problema que tanto prejudica o nosso país, é consolidar esses avanços. E hoje existem, infelizmente, uma série de avanços dos últimos anos que estão em risco, né? Com a luzinha vermelha piscando. Então, vai depender muito de nós, de mostrar assim, absurdos que querem fazer e problematizar isso e tentar consolidar esses avanços para que a gente consiga avançar depois novamente. Então, eu acho que é muito bacana a gente pensar, é muito bom se a gente puder pensar junto nos próximos temas das lives, na próxima terça-feira, no mesmo horário, vamos fazer outra. Talvez, eu não sei, eu sei que no Twitter é possível fazer uma enquete de temas, a gente poderia, a partir das próximas mensagens, aí, colher algumas sugestões e fazer uma enquete de quais vocês preferem. É uma sugestão, não sei se no Instagram, no Facebook dá para fazer também, mas seria uma ideia. Enfim, a gente quer participar. E se vocês puderem trazer mais pessoas que também acreditam nessa causa, que por mais que estejam cansados, com, às vezes, injustiças flagrantes, também acreditam e querem buscar um país melhor, manifestando sua opinião, buscando fazer articulações para consolidar esses avanços, recomendem eles, indiquem um vídeo aí, vamos seguir juntos nessa caminhada, vencendo um obstáculo de cada vez, sem pressa, mas com segurança, serenidade. Uma boa noite para todos. Deltan, mais uma vez, obrigado e sigamos juntos aí. Que agradeço. Valeu, Robertson. Um grande abraço a todos. Excelente resto de semana para todos aí. Grande abraço. Até a próxima terça.